Olá, amigos e amigas. Como estão todos? Me chamo Semiramis Matos e hoje vamos falar um pouco sobre o tema mortalidade do personagem e imortalidade do espírito. É o tema da nossa aula 4 do ciclo 9, módulo 1. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma amostra da aula, um spoilerzinho do conteúdo que vamos trabalhar na aula, na quinta e no sábado. Vamos lá. O objetivo geral para esta nossa aula 4 é refletir sobre o que acreditamos ser a morte e revisitar o que já integramos como imortalidade. Então, refletir um pouco mais sobre o que é que eu sei sobre o morrer, o que é a morte para mim, e revisitar o que a gente já integrou como imortalidade. O que é que eu tenho de conteúdo a respeito do tema imortalidade? O que é que eu tenho como crença? O que é que eu já percebo como real para mim de ser um espírito imortal? Esse é o nosso objetivo geral. Vamos aos nossos objetivos específicos. Compreender o verdadeiro significado da morte como transformador do espírito, um significado transformador do espírito. É um objetivo específico. Vivenciar a imortalidade do espírito, reconhecendo tendências e predisposições. Então, sabendo que sou espírito imortal, e que trago comigo aquela mochilinha, aquela bagagem de outras encarnações, o que é que eu reconheço aqui, sendo espírito imortal que reencarna, o que é que eu reconheço em mim de tendências e predisposições desse espírito que sou? Objetivo 3, específico. Compreender o morrer e o reencarnar como oportunidades de integrar novas habilidades ao espírito. Você compreende dessa forma que o morrer e o reencarnar é uma oportunidade, as duas coisas são oportunidades de integrar novas habilidades ao espírito? Vamos refletir sobre isso. Compreender a causalidade como crença limitante para o planejamento espiritual do espírito imortal encarnado. O que é que você pensa sobre essa causalidade? O que é que você pensa sobre errei no passado e hoje eu tenho que expiar, eu tenho que pagar, eu tenho que de alguma forma sofrer porque fiz sofrer? O que é que você pensa a esse respeito? Vamos refletir um pouquinho juntos sobre isso. Reconhecer que a morte é do personagem e, sendo o espírito imortal, tem à sua disposição ferramentas como o planejamento reencarnatório para orientação no processo evolutivo. Vamos pensar um pouquinho a respeito? Reconheço que a morte é do personagem e não do espírito. Reconhecendo isso, posso perceber que existem ferramentas que vão me auxiliar nessa orientação do meu processo evolutivo e o planejamento reencarnatório é uma dessas ferramentas, cujo tema é trabalhado no ciclo 9. Revisitar as crenças religiosas como oportunidade de internalizar a morte como processo de crescimento e não de julgamento. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa herança que a gente tem, né? Dessa herança religiosa que a gente vem repetindo dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais e ainda presentemente, né? O que é que essas crenças, em que elas nos influenciam, influenciam o nosso modo de viver como pessoas que acreditam em reencarnação, que reconhecem que são espíritos imortais. Como é que a gente trata disso na nossa vida no aqui e agora? Sigamos. Morte e imortalidade, que é o tema subjacente aí à nossa aula. Vamos falar um pouco mais sobre isso. O que é que a ciência nos apresenta como sendo a morte e o que é que a ciência nos apresenta como sendo imortalidade?
De que imortalidade a ciência fala quando ela contorna a morte do corpo físico? As pessoas estão vivendo mais, as pessoas conseguem, através da tecnologia médica, vencer determinadas doenças que há um tempo atrás não seria possível. Então, com isso, há uma imortalidade do personagem e a gente vai falar um pouco mais. Assim como a respeito dessa morte, a morte do corpo físico. E como é que é essa morte para o espírito? O espírito, ao desencarnar, ele leva este último personagem, ele desencarnado, na erraticidade, ele prossegue vivendo a vida deste último personagem. Vamos conversar sobre isso também. Adenauer Novaes, no livro Voo do Espírito, um trechinho do livro, é o livro tema, né, do ciclo 9, ele nos traz a seguinte reflexão. Este novo personagem apresenta as tendências do espírito, acumula a resultante das experiências que acontecerão na nova existência em um corpo, recebe as alterações oriundas das influências hereditárias que merece portar e é também influenciado pela educação doméstica e pelas contingências inerentes ao meio e à época. Observe que nós somos o resultado alquímico, né, de diferentes experiências, de diferentes situações e somos influenciados pelo que vivemos, somos influenciados pela herança genética hereditária, somos influenciados pela educação doméstica, somos influenciados pelo meio e pela época. Então, somos o resultado disso tudo, um caldeirão alquímico. E precisamos refletir sobre isso, porque não há apenas o resultado do que eu fiz numa outra encarnação. Sou hoje o resultado do que fiz em encarnações pretéritas, mas sou também resultado do que vivo, do que produzi com este personagem, que eu que uso para viver este momento na matéria, sou o resultado do meio em que vive, sou o resultado da herança familiar. Então, é preciso refletir para que a gente tenha uma visão maior, e aí essa visão é ampliada quando a gente passa a enxergar, né, com aquela ferramenta que Mário Lago coloca nas aulas, os óculos do espírito imortal, a gente consegue ter uma visão ampliada disso tudo e perceber toda essa alquimia existente aí na nossa vida. Sigamos. Vai ter um momento da aula muito interessante e essa figurinha ela vai ser utilizada em aula, em que nós vamos propor para vocês uma atividade prática individual. Então, se preparem para esse momento, levem uma canetinha, o papel ou o celular com acesso à rede, à internet, para que vocês respondam um questionamentozinho que eu não quero contar exatamente do que se trata, para não perder a graça. E vamos ver como é que vai ficar esse momento em sala, tá certo? Sigamos. Então, sobre aquele outro objetivo, a reencarnação, trata-se de processo educativo quando escolhemos reencarnar, escolhemos viver experiências, as experiências que serão necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Sim, trata-se de um processo educativo e quando encarnados, não podemos controlar tudo que nos ocorre, mas podemos planejar muitas vezes. E isso não quer dizer que o que planejamos vamos conseguir cumprir, vamos ser fiéis ao planejamento. Tanto é que antes de reencarnar,
planejamos a reencarnação. Há também quem não acredite que todo espírito planeja sua reencarnação. Mas pensando que há esse planejamento, que escolhemos o que se chamava prova, né? Escolhemos nossas provas, e vamos discutir sobre isso também na sala, e tentamos fazer cumprir, né? Deveríamos cumprir tudo que foi planejado. Então, ao longo da encarnação, vamos corrigindo caminhos, vamos escolhendo, né? E a vida é sempre uma escolha, né? A vida nos apresenta N oportunidades de escolha e nem sempre gostamos do resultado depois da escolha feita. Só que o viver nos ensina e a cada desafio, né? A cada problema que enfrentamos, crescemos um pouco mais. Aprendemos que quando nos julgamos, né, fizemos algo errado, a gente julga errado, a gente não tinha a habilidade necessária para resolver de outra forma. Então, olhar para trás e pensar, quando escolhi fazer assim e não diferente, e o resultado não foi o que eu esperava, aprendi que ao fazer daquela forma é aquele resultado que eu alcanço. Tem até uma frasezinha que eu acho muito interessante, que se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer as coisas de uma forma diferente. E assim na reencarnação. É um processo educativo, porque estamos o tempo todo aprendendo e evoluindo, adquirindo habilidades para levar conosco, né? Porque o espírito leva todo o aprendizado que nós conseguimos aqui enquanto encarnados. Mais um trechinho do livro de Adenauer, Novais o Voo do Espírito, que é o nosso livro base. Então, se você ainda não começou a ler, está na hora. E se não comprou ainda, está na hora também. Falando um pouquinho sobre crenças, causalidades, causa e efeito. O ato humano, traduzido em comportamento, não pode ser resumido simplesmente em um instante, pois decorre da junção alquímica de muitos fatores de natureza imponderável, subjetiva e não mensurável, bem como de disposições internas, traduzidas como vontade e objetividade. Para entender as consequências destes atos, é necessário se ter acesso aos fatores que fizeram parte de sua elaboração psíquica. Ou seja, quando julgamos um comportamento humano, quando julgamos o resultado de um comportamento humano, não temos acesso a todos os fatores que Adenauer diz aqui de natureza imponderável, subjetiva e não mensurável, ou seja, não dá para ser pesado, né? Não dá para colocar na balança e ter um resultado objetivo, porque é um ato humano. Quando nós julgamos esse comportamento, o resultado de um comportamento, quando julgamos uma pessoa por determinado comportamento, sem ter acesso a todas essas nuances que fizeram parte de sua elaboração e nós não sabemos quais foram, nós julgamos apenas o externo. E esse julgamento resulta da nossa crença, que eu não vou chamar de uma crença errada, mas uma crença que a gente precisa rever, porque a gente julga o comportamento humano sendo bom ou mal, o comportamento humano como ruim ou bom. E as coisas não são simples assim, né? Não são simplesmente 50 ou 100, não é metade ou inteiro, não é o copo cheio ou o copo vazio. Como não temos acesso a tudo que ocorre psiquicamente naquela pessoa para que ela possa agir de uma forma X ou de uma forma Y, o que a gente deve fazer, né? Primeiro, perceber em si essa falta de conhecimento do outro, que deveria nos impedir de julgar, e nos colocarmos como
espelhos, né? Porque nós também poderíamos ser capazes de ter exatamente aquele comportamento que a gente julga, apenas para reflexão a respeito. Vamos também falar um pouco mais sobre isso, discutir, né, em aula. O outro trecho do livro de Adenauer, ele diz: fundamental que, no Espiritismo, se abandone a ideia de karma, conforme a palavra tem sido traduzida, como a existência de um destino negativo por causa de semelhantes ações do passado. Tampouco deve ser aceita a ideia de causa e efeito como a lei, visto que nem sempre assim ocorre. Um outro tema subjacente aí para a gente conversar um pouco mais durante a aula. Diante de tantas encarnações que com certeza já vivenciamos, né, essa fila de pessoas de mãos dadas, representando esses tantos personagens que já tivemos a oportunidade, né, de encarnar, homem e mulher, né, e aqui me referindo apenas ao fator estritamente sexo masculino e feminino, e além dessa inúmera diversidade de personagens, uma diversidade maior ainda de tipos que nós experimentamos, que vivemos. Então, nós temos uma experiência enorme, e dessa experiência que a gente tira o aprendizado e as habilidades necessárias que a gente vai levar enquanto espíritos imortais que somos. Mais um tópico do conteúdo da nossa aula é o personagem vivendo como espírito imortal. E aqui eu trago mais um trechinho de Adenauer, onde ele diz: é preciso o personagem perceber a si mesmo e simultaneamente o espírito que o constitui, o que não é simples, nem se obtém por uma crença ou decisão instantânea e improvisada, ou seja, é um processo. Não é um estalar de dedos, não é ler uma página de um livro que diz que você é espírito imortal e você vai passar a viver como espírito imortal. Num outro trechinho, Adenauer diz: torna-se possível, com a consciência da imortalidade, com o entendimento de que a personalidade atual vai morrer quando deixar esta dimensão, com a ausência de medo ou receio do futuro, com a eliminação de culpas, com a disposição permanente de enfrentar os desafios da vida e com a leveza de ter uma suave relação com Deus. Uma receitinha aí de bolo, só que não é tão simples assim. E a gente segue tentando vivenciar, né, viver como espírito que somos. Mais uma vez, a questão do personagem e seus diferentes papéis, né? Nós reencarnamos, nós passamos por diferentes papéis ao longo de uma encarnação e nós passamos por inúmeras mortes numa mesma encarnação. Nós somos filho, em algum momento deixaremos de ser filhos, nós somos pais e poderemos, encarnados, deixar de ser pais, nós somos esposas e maridos, nós somos irmãos e irmãs, amigos. Então, a gente tem diferentes papéis numa mesma encarnação e cada um desses papéis, em algum momento, sofre uma interrupção e é uma morte e ficamos de luto por essa morte de cada um desses papéis que é vivenciado. Vamos falar um pouquinho sobre isso também em aula. E chegamos ao nosso finalzinho aqui com um slide em branco cujo título é Reflexões. Está em branco de propósito, porque nós vamos construir nossas reflexões em sala. Todo o conteúdo que a gente apresenta para vocês serve para o debate saudável, assim como tudo que vocês apresentam para a gente durante a aula nos serve para aprender sempre. Muito obrigada e até quinta às 19h30 e sábado
às 8 horas com a nossa aula 4. Gratidão.